Bom dia a todos. Agradecemos, por mais um dia de vida. E hoje nós iremos falar ainda sobre o Espírito Santo, mas hoje nós iremos começar aprendendo a esquecer para depois nós saber o que o Espírito Santo tem com isso, tá? Não que seja aprendendo a esquecer, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que eu fui também preso por Cristo Jesus, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, que ainda vão vir, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo. Filipenses 3,12. Existem duas coisas, que queremos destacar nessa passagem. Passagem que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Primeiro, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Segundo, avançando para que estão diante de mim. Esqueça o passado. Isso aqui é bíblico, viu, gente? Quem vive no passado não anda para frente. Antes que possa prosseguir em sua caminhada com Deus, você deve esquecer o que ficou para trás. Neste capítulo, mostraremos como Paulo, anteriormente conhecido como Saulo de Tarso, teve de esquecer seu passado de perseguidor implacável de cristãos para ministrar de forma efetiva. Todo mundo tinha medo dele, ele era um grande perseguidor. Não tinha medo de matar, de fazer o que ele bem entendesse. Vamos notar o que Paulo falou sobre si mesmo na carta que ele escreveu a Timóteo. 1 Timóteo 1,11, é um relato verídico, Conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado, e dou graças ao que me tem confortado a Jesus Cristo, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfêmio e perseguidor implacável e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignoramente. Ele era ignorante nas coisas de Deus, e na incredulidade. Ele não cria, ele não tinha fé em Deus, E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplos dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele se entregou a Deus de verdade, Deus fez com que ele esquecesse do passado negro dele, que era terrível. E ele foi um fiel mesmo no trabalho de Cristo, e teve muitos dons. Deus muda, se você quer ser mudado, E aí ele teve que esquecer o passado dele. Se ele ficasse só lembrando no passado dele, ele não ia fazer nada. A palavra de Deus deixa claro que Saulo, antes dele se entregar a Cristo, ele era Saulo. Depois ele virou Paulo, Se tornou Paulo. Estava presente quando... Olha, a palavra de Deus deixa claro que Saulo estava presente quando Estevão foi apedrejado. E ele não fez nada para salvar a vida de Estevão. Nada, absurdo. Mas por que ele não fez nada? Porque ele não tinha intimidade com Deus. Ele também era um perseguidor implacável. Em Atos 7, 58... E 58 diz: expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo consentiu na morte de Estevão, e também Saulo consentiu na morte dele. Indo adiante no livro de Atos do Apóstolo,
podemos ler o que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu sobre Paulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse algum daquelas seitas, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém sem nenhuma clemência. Graças, porém, a Deus, pois sua grande misericórdia alcançou a vida daquele homem. Era uma das coisas que ele tinha em mente quando escreveu: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo. Devia ser terrível para Paulo, né? Estar constantemente lembrando o caos que causou a igreja, as pessoas inocentes, consentindo na morte de Estevão e perseguindo os cristãos. Meu caro leitor, se quisermos ter sucesso em nossa vida cristã e ministerial, há uma coisa que precisamos fazer, algo que o apóstolo Paulo aprendeu. Temos de aprender a esquecer. Se não assimilarmos essa lição, sempre viveremos para Deus de forma claudicante. Lembre-se do que o próprio Senhor disse em Isaías, e pronunciamento foi repetido no Novo Testamento. Eu mesmo sou o que apagas as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados, né? Iniquidades, que me não lembro mais, né? Se Deus não lembra, por que você deveria lembrar? Note o que Deus disse no versículo seguinte: procura lembrar-me. Em outras palavras, Deus está dizendo para lembrar do que acabou de pronunciar. Por quê? Você precisa lembrar a Deus e a si próprio, porque quando entra na presença dele para orar, o diabo traz toda sorte de acusações contra você. Ele te joga na cara toda hora. Variavelmente, ele traz seu passado diante dos seus olhos, como uma sucessão de fotos. Entretanto, é só isso, apenas uma foto, não existe mais nada daquilo. Deus limpou tudo. Deus diz: eu apaguei tudo. E ele apagou. Nada mais daquilo existe. Vamos ler, se você mudou realmente, né, gente? Vamos ler novamente o versículo 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro mais. Deus não diz que não se lembraria mais dos seus pecados ou iniquidades para o seu bem, embora seja você o beneficiado. Ele disse que era por ele, que não se lembraria mais do pecado. Por quê? Assim ele poderia abençoar você, pode ajudá-lo, pode demonstrar sua grande misericórdia em amor a seu favor, né? Olhando mais adiante em Isaías 43, 26, percebemos que se trata de um convite de Deus para chegarmos diante dele e apresentarmos nosso caso. Está falando sobre oração. Procure lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresente as tuas razões para que te possa justificar. Você tem que se justificar perante Deus, né? Deus te convida a fazer uma oração para você justificar. Passando para o Novo Testamento, vemos um versículo similar em Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com as tuas iniquidades e de seus pecados e de suas prevaricações. Não me lembrarei mais. Tá vendo? Você percebe que Paulo teve de esquecer seu passado para andar com o Senhor e desenvolver seu pleno potencial na função do ministério para o qual Deus o chamou? Se ele ficasse no passado, lembrando só das coisas ruins que ele fez, ele jamais ia fazer tudo o que ele fez, né? Nós temos que aprender a perdoar, por mais difícil que seja para nós, né? Intimamente ligada à ideia de aprender a esquecer, está de aprender a perdoar. Esse perdão é duplo. Você não somente deve aprender a perdoar os outros, como precisa aprender a perdoar a si próprio.
Note que Jesus disse sobre perdão no Evangelho de Mateus. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Pedro parecia desejar responder à própria pergunta. Era uma boa pergunta, não é mesmo? Será que continua sendo pertinente até hoje? Ou era um problema apenas das pessoas daquela época? Eis a resposta que Jesus deu. Está em Mateus 18, 22. Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Olha só, né? Agora vamos ler o Evangelho de Lucas. Note que Jesus fala sobre a mesma questão no versículo 4. Está em Lucas 17, 4. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier-te contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-me, e você comparar os dois textos, verá que as expressões até 70 vezes 7 em Mateus e 7 vezes em Lucas refere-se a um dia e não a toda uma vida, né? Que a gente é fraco, né, gente? Mais erra do que acerta, para falar a verdade. Fé para perdoar, você tem que ter fé para perdoar. Como você sabe, ouvimos muitas pregações sobre perdão e conversamos bastante sobre esse assunto. Entretanto, de alguma forma, não praticamos o perdão de maneira que a Bíblia ensina. Quando começamos a estudar o assunto detalhadamente, podemos ficar até chocados. Vamos verificar mais de perto o Evangelho de Lucas 17. Em Lucas 17, 3:5 diz: Olhai por vós mesmo, e se teu irmão pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhes. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier-te contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Difícil, né? E disseram, então os apóstolos, Senhor, acrescentamos a fé. Você tem que ter muita fé também para você perdoar toda hora, né? Esse trecho ainda é parte da mensagem sobre fé. É preciso fé, gente, muita fé para perdoar. De fato, ela não funcionará enquanto você não perdoar. Lembre-se de que Jesus disse, tudo que pedires orando, creis que receberás e tê-lo-ás, né? No mesmo pronunciamento, ele imediatamente começou a falar sobre perdão em conexão com a oração. E quando estiveres orando, perdoai-as. E tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas o que faz a pessoa mudar tanto assim que nem Paulo, a ponto de Deus perdoar tudo que ele fez, gente? Ele encontrou Jesus e o Espírito Santo de Deus, né? Ele foi batizado também com o Espírito Santo. Ele tinha uma grande unção, né? Unção em tudo aquilo que ele fazia. Então, nós falamos um pouquinho sobre o perdão e que precisa mesmo ter o Espírito Santo para você ser uma pessoa que perdoa mesmo, tá? Se você não tiver o Espírito Santo de Deus e uma fé inabalável, você não consegue perdoar as pessoas, né? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, pedimos a Ti, Senhor, que perdoe por todos os nossos pecados, Senhor, que nós também, Senhor, possamos perdoar todos aqueles que nos ofendem diariamente, meu Pai. Vai passando na frente, vai abençoando o nosso país, Senhor. Derruba por terra toda a seta envenenada do inimigo, Senhor. Vai fazendo um grande mover nesse país, Senhor. Vai entrando nos 3 poderes, Senhor. Vai, Senhor amado, levantando Neemias, pessoas, Senhor, guerreiras, para que possa lutar pelo nosso país, Senhor. Vai abençoando as nossas crianças, abençoando todos aqueles que fazem hemodiálise, aqueles que estão com câncer, aqueles que estão depressivo, aqueles que estão desempregados, aqueles que perderam a fé, Senhor, que o Senhor vai abençoando, entra nessa casa que tem tanta briga, Senhor,
que ninguém combina com ninguém, muita briga em família, Senhor, que o Senhor passa na frente, derruba por terra toda a muralha do desentendimento, Senhor. Vai abençoando essa nação, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Eu agradeço por estar conosco, Senhor, por não continuar nos abençoando, mesmo a gente sendo falho, fraco na fé, Senhor. Agradecemos por tudo e muito obrigado, meu Pai. Amém. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? Vamos continuar na batalha, vamos continuar confiando em Deus, porque Ele é o único digno, né, da gente ter fé e continuar, tá bom? Obrigada. Até a próxima, se Deus quiser.